Literatura no cinema. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou apresentar 3 livros que tiveram boas adaptações para o cinema, né? E eu já fiz alguns vídeos com este tema, vou deixar o último aqui nos cards para vocês darem uma olhadinha. Eu normalmente trago apenas boas adaptações, porque assim, quase tudo que a gente tem aqui já foi adaptado para o cinema, né? Eu acho, né? Boa parte. Quem tem acervo começa a olhar assim na prateleira e já percebe, já foi. Muitas obras já foram adaptadas mais de uma vez, né? Mas nem tudo é bom. As pessoas tendem a achar que o livro é sempre superior à adaptação cinematográfica. Às vezes eu acho que tem razão, mas não sempre, porque a gente tem que entender que são linguagens diferentes. Não dá para transpor, e nem teria graça também, toda a obra do jeitinho que está no livro para as telas, né? É claro que também há limites quando eu falo que não tem que representar exatamente a história do livro para o cinema. Há limites, porque a gente tem que reconhecer a história, né, da literatura, e também não podem, alguns elementos da literatura, da história, que são essenciais, ali, características essenciais, não podem faltar, senão descaracteriza a história. Se é só inspiração, tudo bem, mas se é adaptação, tem que ser um pouco mais fiel. E também tem a situação de que a obra cinematográfica, a adaptação cinematográfica é superior à história. Há casos assim. Vou citar só um aqui, já citei antes, mas vou citar de novo, vai que você só tá vendo esse vídeo e não viu os demais. Um exemplo disso é A Festa de Babette, né? Que é um conto muito bom, mas o filme é melhor que a história literária. Porque a questão da festa, né, toda a preparação, aquela questão da comida, preparação da comida, ver isso, né, as imagens disso, faz toda a diferença. Principalmente porque ela é francesa e os franceses têm todo esse cuidado da aparência, da textura, de despertar todos os sentidos ali com a comida e tal. Isso no livro, quando você lê, né, quando lê o conto, isso se perde. E aí no conto tem termos em francês que são mantidos e você não sabe nem do que estão falando quando falam lá dos tipos de comida, não sabe nem o que está falando. E no cinema, na adaptação cinematográfica, quando você vê, você não precisa nem saber o nome, né? Você já está vendo ali a crocância, toda a questão estética. Enrolei demais já. Vamos aos livros. O primeiro que eu quero citar é Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. É engraçado que primeiro eu vi o filme para depois ler o livro. E eu não gosto de fazer isso, porque normalmente quando eu vejo o filme eu perco o interesse pelo livro, né? Eu gosto de ler o livro primeiro. Mas eu vi o filme há muito tempo. Aliás, que eu li esta obra aqui já tem alguns anos, tem bem uns 5 anos. Então, que eu assisti o filme tem muito mais que isso. Mas eu lembro que eu gostei, né? Vocês já sabem, isso aqui é uma distopia, uma das distopias mais famosas. Aqui é uma crítica à sociedade americana. Que, na verdade, assim, uma crítica à sociedade americana, mas poderia ser uma crítica à sociedade contemporânea de modo geral, inclusive a brasileira, que eles queimam os livros, os bombeiros queimam os livros, né? Então, aquelas pessoas apegadas, eu lembro de uma cena que o cara, né, vão queimar a biblioteca dele, o acervo dele, ele se queima junto, eles põem fogo, porque para ele era tão terrível perder sua coleção, que ele não queria viver mais, não queria viver de outra forma, não queria viver sem aquilo, então ele morre junto, né? Então, o livro é bom, o filme também. Não sei dizer qual é melhor, porque eu teria que rever o filme e reler o livro. Mas eu lembro que eu gostei igualmente dos dois. Outra questão que é bem interessante aqui, que o livro é uma crítica aos regimes políticos totalitários, né? Os regimes opressivos, que tendem a reprimir ciência, desenvolvimento científico e a cultura de modo geral, manifestação cultural, ações culturais e tudo mais. Os regimes opressivos normalmente são assim. Por isso que eu falei que uma obra atual, ela é contemporânea e aplicada a várias realidades de vários países. Outro livro é Oliver Twist, do Charles Dickens. A adaptação que eu me refiro é uma que está na Amazon. Eu gostei muito mesmo. Eu achei assim, bem fiel, muito. Se você assistiu aquela adaptação e não teve tempo nem interesse em ler o livro,
você já conhece a história toda. Porque ali tá tudo que acontece e as personagens estão bem caracterizadas. Nada que é importante ficou de fora daquela adaptação. Agora, neste momento que eu tô fazendo o vídeo, eu não vou lembrar o ano do filme, quem é o diretor e tal, mas eu vou deixar a referência aqui embaixo de todos os filmes que eu tô citando, né? Porque tem livro que tem mais de uma adaptação ao cinema, e a adaptação a que me refiro agora eu vou deixar aqui embaixo, né? Diretor e ano, tá? Só para vocês saberem. E aqui é a história de um garoto, né? Aquelas histórias do Charles Dickens, a história de um garoto muito pobre, né? A cena bem emblemática, ele no começo ele mora lá com os padres lá, né? É um órfão cuidado por religiosos, e religiosos bem severos. Aí ele pede um pouco mais de comida, aí os religiosos expulsam ele, porque ele tá querendo demais, ele vive nas ruas, aí é aliciado por cara lá que explorava menores para pedir dinheiro, acaba num contexto ali que ele ia se tornar um ladrãozinho mesmo, né, um trombadinha, porque era o contexto que ele vivia, e ele era cuidado por pessoas que exploravam ele, né, de modo que era para ele realmente roubar. E o filme é muito bom, assim, muito bom no sentido de contar essa história muito bem. E se você gostou dessa história, eu recomendo o filme. E o último que eu quero mostrar é esse, Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. E essa tradução aqui, agora que eu tô vendo, a tradução do Lúcio Cardoso, hein? Aquele escritor, nossa. E o filme que eu me refiro é outro que também está na Amazon Prime, mas é um filme bem conhecido, ficou no cinema, é com aquela atriz Keira Knightley, acho que é assim que fala o nome dela. É um filme de 2005, isso eu me lembro bem. O filme, ele pega bem o espírito aqui do livro, das personagens, tanto do Sr. Darcy e da Elizabeth, e também toda a questão social, né, que isso é uma das coisas mais importantes, assim, aquele clima, aquela atmosfera da sociedade inglesa do começo do século XIX. Né? A diferença social também das famílias, né? Isso fica bem evidente, e o impacto disso ali no relacionamento de todos os envolvidos. Então, assim, o filme é uma ótima adaptação desse livro. Quem me conhece há um tempo já sabe que eu não sou tão fã assim da Jane Austen, embora eu acho ela uma grande escritora. Não é que eu não sou fã dela, eu gosto dela. Eu não gosto do tipo de história que ela conta. Claro que na condição dela, né, claro que eu entendo, uma mulher escritora ali no começo do século XIX, ela só poderia falar do que ela conhecia, porque mulher não tinha muitas condições de estar em outros ambientes, tarará, tarará. Mas o tipo de história, essa coisa de moças casadoiras e tal, eu não sou tão fã desse tipo de história, né? E não é a única obra dela que eu li. Eu já li umas 2 ou 3. E é mais ou menos isso. Assim como eu também não sou tão fã, assim, do Charles Dickens, porque ele sempre está contando a mesma história. Então, são 2 autores ingleses que contam sempre mais ou menos o mesmo tipo de história, assim. Você lê uns 2, 3 livros deles, aí você percebe que é sempre a mesma coisa. Mas eles são ótimos, por quê? Porque eles estão revelando o contexto, né, deles. Então, assim, são obras que nos ajudam a entender aquele momento histórico específico. Aqui a Jane Austen, a sociedade, todas essas convenções sociais, começo do século XX, e aqui todo o contexto da Revolução Industrial, o impacto da Revolução Industrial ali na Inglaterra, né, a pobreza que trouxe, assim, a situação de mendicância e tudo mais. Então, são autores que nos revelam o contexto, mas a minha implicância é que as histórias são um pouco repetitivas, assim, né? Mas é coisa de gente chata que lê muito e acaba ficando acaba ficando crítica demais. Então, aqui são 3 ótimas adaptações. Me digam se vocês já assistiram os filmes que eu aqui me refiro, ou se vocês já leram essas obras, o que mais vocês me indicam de boas adaptações para este quadro. Eu vou adorar saber. Não se esqueça de curtir este vídeo, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram, o Que Vi do Mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.